Boa noite, doutora Cristiana. Boa noite, tudo bem? Tudo na paz. Parece que a gente não vai ter coro hoje, não, viu? Pois é, Lala já falou lá, o Kleber, eu acho que se a gente tiver só uns 3 ou menos da metade, a gente pode adiar para a semana que vem, eu não vejo problema. Eu acho que até 4. Por exemplo, tem eu e você. Deve entrar e entre mais 2. Eu acho que a gente deve suspender para a semana que vem. Eu também acho. Vamos aguardar um pouquinho, ver quem entra, e aí a gente faz aqui. Olha, minha amiga, eu vou lhe dizer, 20 graus está aqui agora. Olha, meu amigo, vou lhe dizer que eu nem sei quantos graus tem muitos. Depois de quase 2 anos parado dentro de casa sem sair, hoje eu fui para uma chácara, entrei na água. Eu falei, gente, depois dessa pandemia, eu fui para a água. Meu cunhado comprou uma chacrinha e aí ele tem acesso ao lago e não tem ninguém, né? Aí foi eu, minha mãe, minha irmã e meu cunhado para lá. Isso. Mas está quente aí, não está? Quente, é o que eu estou te falando, solão o dia inteiro, sol quente, quente, quente. Eu vi hoje de manhã no jornal dizendo que faria 36 graus hoje. Muito quente, muito quente. Eu só fiquei na sombra, fiquei tudo vermelho. Não, aqui está frio, aqui tem sido noites frias, durante o dia frio também. Eu até agora não sei o que é usar ar-condicionado aqui. Nossa, que beleza, hein, gente? Aqui nós vamos entrar naquela, como é que chama? Vermelha, faixa vermelha agora. Nem sei para quanto vai essa energia. Eu tô aqui com a minha para pagar esse mês, ela veio barata. Olha quanto que ela veio barata. Veio 611, normalmente é 700 e tantos. Quero ver o mês que vem, quanto que vem isso. Nós aí pagávamos mais ou menos isso. Aqui caiu pela metade. Nós aqui somos 2 pessoas, Itamar, eu e minha mãe. É mesmo. Moro eu e minha mãe. Não, aí é um lugar maravilhoso, um povo bom, um povo educado, a cidade é fantástica, mas é muito quente, muito quente. Não tem como ficar sem ar, essas coisas não dá. Não, não fica não. E para você ter ideia, quando eu cheguei logo aí, teve dia de eu tomar banho lá no Projeto São João, banho debaixo do chuveiro, com roupa, bota e tudo, e com 15 minutos estava seco. Aqui a gente seca. Aqui sim, é de jeito. Oi, Graça, tá ouvindo? Seu som não tá saindo. Você tá ouvindo a gente? Ela está Ela tá conectando de novo. Nesses feriados assim, a gente pode dar uma olhadinha também, né, Itamar? Quando for assim, acho que não vai ter mais nenhum prolongado assim, não. É que o pessoal aí às vezes aproveita para viajar, né? Para E fazer aí, alguma coisa aí acaba. ela Outra, caiu. outra pergunta para você. Você acha que em julho a gente para um pouco, a gente continua, no outro a gente continuou? Não, eu acho que não tem problema não, deve continuar. Eu acho que deve continuar. Eu até conversei com o Flávio, eu até convidei Flávio para vir participar. Só que o problema é que eu estou achando o Flávio muito atarefado, ele é professor. Aí ontem mesmo ele teria que apresentar, ele já está com 2 semanas que não consegue apresentar, então eu preferi deixar ele fora mesmo, viu? Não, fica muita coisa, Itamar, não dá, porque a gente sabe que cada apresentação é uma coisa, cada grupo é de um jeito, e às vezes acumula demais, né? Não dá para a pessoa, não. Eu estou nos 4 grupos e confesso para você que como eu estou com muitas atividades, está sendo meio puxado para mim. Tanto é que eu vou me organizar e vou formar novos grupos, mas pegando sempre assim, deixando, por exemplo, aí deixa que cada um vá se conduzindo, porque a proposta, eu acho que é justamente como já estão os outros grupos assimilando. A proposta é conhecer o formato. E aí que cada um dê continuidade, porque eu não quero ser
eu não quero chamar para mim essa responsabilidade, né, de dizer, não, eu sou a pessoa indispensável nesse processo. Não é essa a ideia, não. Mas na formação dos grupos, tem que ter esse cuidado, assim, de ter essa diretriz, manter diretriz. Eu acho interessante, às vezes, assim, as pessoas que estão na coordenação estão dando uma volta nos grupos, está passando, vendo como que está, sabe, de vez em quando, assistir, às vezes, o online para ver como é que fica. Sim, sim, eu acho que deve acontecer isso. Mas, por exemplo, o grupo número 1, que é o grupo que deveria ter avançado mais, eu acho que está muito, embora tenha avançado, está tendo discussões interessantes, mas volta e meia vai para aquela discussão inicial, que é a questão do mundo espiritual, que é a questão do nosso lar. Eu acho, Itamar, que é bem pela formação do primeiro grupo. Porque o que acontece? Na formação do primeiro grupo, os ânimos estavam um pouco exaltados. Então, assim, a gente pode ter posturas e entendimentos, mas ali tinha assim, posturas muito polarizadas para os dois lados. E tudo que é muito polarizado, ele dá esse problema. Nos outros grupos, como não começou com essa polarização, a Graça não conectou áudio, não começou com essa polarização, não houve esse problema, entende? Então, tudo que começa muito polarizado, mas é porque foi o primeiro, foi ali, estava o início. Então, assim, as pessoas já tomaram... Porque quando a gente coloca uma coisa muito radical, a pessoa toma uma posição, ou ela é contra ou ela é a favor, né? Então, assim, é muito relativo. A gente tem que tomar cuidado com isso na formação dos grupos. Inclusive, eu conversei no privado com o Anderson sobre isso, e Fred, inclusive, formou esse grupo. Já são várias vezes que o pessoal, que Beto, que o pessoal dá essa ideia, né? Mas eu confesso para você que eu não tenho sentido vontade de fazer essa discussão. Num seminário, vá lá que seja, mas estudo eu não tenho, não. Eu até tinha falado para o Anderson, eu falei, Anderson, essa coisa seria bacana fazer assim, faz uma vez por mês, porque esse negócio toda semana fica muito desgastante, você já tem muita coisa para estudar, né? E ele ponderou que são 50 capítulos, não dá para fazer isso também uma vez por mês, vai ficar lá quanto tempo estudando? O Vivaldo chegou aí também. Boa noite. Boa noite, Graça. Agora que eu consegui, estava meio estranho aqui. Está chovendo aqui em Jacobim, né? Quando chove... Ô, gente, manda um pouco para cá, para Palma, gente. É. Tá frio aqui, ó. Eu tô de blusinha ainda. Eu também. Tá muito frio aqui. Tá muito frio aqui. Tá extremamente frio. Palmas hoje está disputando com Cuiabá, viu, Graça? 36 graus. Lá é? Tudo isso? Aqui em casa ou tem ventilador ou tem ar-condicionado. Eu dou uma sugestão, porque hoje algumas pessoas estão com dificuldade, né? Kleber está com dificuldade, Lala não vai participar. Eu confesso para vocês que hoje eu não estou me sentindo bem, eu passei o dia em médico, aí estou sentindo dores no corpo, né? Estou aqui com a cabeça doendo, o corpo todo doendo, já tomei um remédio, mas estou me sentindo ainda meio tonto. Então, eu dou a sugestão para a gente suspender a atividade. A semana que vem, o que é que vocês acham? Porque só tem nós quatro. Aí, o restante do pessoal, né? Então, nesse caso, seria melhor a gente reforça para a semana, dá mais uma estudada e para a semana faz essa. Eu acho que até em decorrência do próprio feriado prolongado, a gente podia ter visto isso um pouquinho antes. Às vezes a pessoa tem algum compromisso com a própria família. Ou às vezes a própria família, alguma coisa que a gente demanda, em casa, né? Aí demanda alguma coisa. Eu não vejo. Nós já fizemos isso com os outros grupos também, viu? Mas não tem problema, não. A gente está em casa mesmo, é só desligar aqui. Para mim também não tem problema, gente. Se não tiver para vocês, porque eu acho assim, são assuntos bem interessantes, seria bacana ter todo mundo no grupo, pelo menos a maioria. Nós somos 4. Nosso grupo tem 9 pessoas, né? Tem 9? Nós não somos a maioria, nós somos 4, 9. Nós não somos a maioria. Tá faltando Kleber, a Lala, o Gilson, a Nanda e o Julivão. E o Julivão. Então, a gente deixa para o próximo. E quando tiver
ocorrer esses Nós feriados temos. prolongados, a gente conversa antes. É que ninguém lembrou, eu nem lembrava que era feriado. Eu estou tão distraída, eu não sabia nem de que era esse feriado. Eu também não, amiguinha, eu estou aqui. Aí lá do meu trabalho eu fui ver uns negócios, a menina, não, vai ser feriado. Eu falei, como assim? Eu tenho que entregar uns processos. Ela, não, Xana, é só na segunda. Eu falei, Eu perguntei para o meu filho que mora em Cuiabá se lá também era feriado. Ele disse, claro, mãe, é Corpus Christi. Eu estava achando que era alguma coisa da Bahia, o feriado. tá mais fingida que eu. Eu estou por fora. Eu me preocupo com os dias da semana. Aí eu sei que eu tenho na segunda, na terça, mas na quarta, mas eu não sei a data, você está entendendo? Se é dia 2, se é dia 3. Eu vou indo, vou vivendo. Já que a gente está falando desse jeito, esses dias me ligaram, porque eu estou em home office, né? Então, meus processos vêm, eu faço e mando para eu trabalho em home office. Aí, meu chefe mandou para mim e falou assim, não, Cristiano, a gente está fazendo uma escala de quem vai pegar férias em julho e em dezembro. Em dezembro. Aí eu falei assim, quem vai ter o recesso, tem um recesso em dezembro, quem vai pegar esse recesso de dezembro? Eu falei, recesso de dezembro? Eu falei, meu filho, põe onde você quiser na sua escala. Sei lá, se eu não faço plano a longo prazo desse jeito, não. Dezembro, para mim, é longo prazo demais. Eu estou em que mês? Nem em julho eu cheguei. Eu não faço plano a longo prazo. Ele, que longo prazo? Eu falei, numa pandemia, dezembro é longo prazo, meu filho. Eu nem sei se eu vou estar encarnada até lá. É verdade. É verdade. Mas para a gente não fechar sem fazer uma prece. Para não ficar sem nada, eu queria só fazer um comentário para vocês a respeito de como facilitar. Cristiana já sabe isso aí, principalmente para Graça e para Vivaldo, né? A gente que já avançou mais nos grupos, como é que facilita a compreensão do estudo da Revista Espírita. Embaixo no Kardecpédia tem os textos relacionados. Eu sempre olho. Ou então a gente coloca na parte superior do Kardecpédia, coloca o assunto, que às vezes não tem nem no texto relacionado, mas a gente coloca o assunto. Aí o assunto vai aparecer muito mais conteúdo das obras kardecianas, muito mais do que nos textos relacionados. Eu, inclusive, nas minhas lives, eu tenho aproveitado muito isso. Então, você vai pegar, por exemplo, né, escolha dos médios, ou conselho, interferência dos médios, influência dos médios nos espíritos. Isso é uma coisa interessante. Nós vamos estudar um artigo lá na frente que só tem esse artigo que trata desse assunto, e Kardec, em nenhuma obra, trata desse assunto. É só na Revista Espírita, eu não me lembro agora, hoje estou muito cansado, mas que um espírito dizendo que os médios influenciam neles, nas comunicações. Mas só tem nessa Revista Espírita, não tem mais em lugar nenhum, não tem livro dos médios, não tem livro dos espíritos, nem nada. Sim, então, se a gente coloca em cima o assunto, aí a gente vai ver, não tem textos relacionados, ou não tem assunto relacionado, mas auxilia muito a gente. Itamar, o que você acha quando tem algo na Revista Espírita e que depois a Kardec não retoma isso e não coloca em outros, nos livros? É porque, eu estava pensando, será que é porque não foi uma coisa unânime ou porque ele não achou necessário? Ou não chegou a um consenso, lógico, um consenso dele. Eu acho que é bem isso. Eu fico pensando nisso, né? Por exemplo, olha, você quer ver um exemplo disso aí, Graça? Quando o Kardec vai tratar, ele vai trazer vários artigos na Revista Espírita sobre a pluralidade dos mundos habitados, que é um dos pilares do Espiritismo, né? É um dos princípios fundamentais. Ele vai tratar o quê? Na Revista Espírita, vamos ver vários artigos, ele tratando sobre Júpiter, né? Vários artigos tratando sobre Marte, sobre Plutão, os espíritos trazendo informações. Tem até na Revista Espírita, que não me falha a memória, é de 1862, que tem um desenho, uma psicopictografia, através do médium Vitorino Sardô, do espírito Paulice, que retrata a casa de Mozart.
Na revista espírita de papel, física, tem. No Kardecpédia não tem. Mas eu tenho uma revista espírita, mas ele vai se referir a isso. Ele só vai levar o quê? No livro dos Espíritos, ele só vai levar o quê? Só uma nota falando sobre isso. Na Gênesis, ele vai citar alguma coisinha também. Então, por que isso? Cristiana falou certo, porque não tem um consenso. Né? Não se formou aquele consenso, aquilo que ele chama de universalidade do ensinamento dos Espíritos, e aí ele colocou uma notazinha, mas o restante ele saiu de baixo. Por isso é que a gente entende que a revista espírita é fundamental, indispensável para a gente estudar, porque é realmente um laboratório. Ela amplia e é importante a gente estudar a revista espírita, mas é o que eu falo sempre para os meninos mais novos, estão começando a estudar a revista espírita, mas estudar e se fortalecer nas obras que foram finais da codificação. Tranquilo, Julivan. Por quê? Porque lá a gente vê o que levou para lá, o que levou. Por isso que esse estudo comparativo, quando o Itamar chamou para fazer esse estudo, eu achei tão interessante, por isso, essa relação, fazer a relação, está aqui, mas o que foi lá para as obras? O que não foi, né? Então, você vê aqui, por exemplo, o artigo que eu ia apresentar hoje, ele cita algumas coisas do tema na introdução do livro dos Espíritos já antes, mas depois ele repete lá no livro dos Médiuns em 2 lugares. Então, é interessante fazer essa relação para a gente ver, isso aqui foi discutido na revista espírita e teve um consenso. Tem coisas que são hipóteses. Eu acho que não teve o consenso. Por isso que hoje é tão sério quando a gente pega algumas mensagens isoladas e toma como verdades absolutas, né? Então, são perspectivas. Aí a gente toma aquilo como uma verdade e, às vezes, não é daquela forma, né? Então, assim, eu falo isso muito para os jovens que estão começando a estudar. Eu falo, gente, olha, vamos começar já direitinho, faz igual eu comecei tudo errado, não. Vamos começar direito, entendendo. E quando a gente compreende esse processo da codificação, a gente compreende que nem toda comunicação tem uma universalidade, pode ser uma percepção individual, algumas coisas assim, né? Acho que isso é importante. Jurivan chegou mais tarde. Jurivan, a gente está aqui, você está vendo que a gente está aqui no bate-papo. O que aconteceu? Como foi um feriado prolongado, a gente entendeu que algumas pessoas não conseguiriam vir, a gente resolveu suspender, tanto é que a gente nem começou, já é 8h15, a gente resolveu suspender para tratar dos assuntos na semana que vem. Tudo bem? Contando também que Itamar hoje também não está muito bem, e Kleber, que ia apresentar, não vai poder estar hoje. É só por essa questão mesmo. Você chegou agora a gente já tem a maioria, viu, Graça? Agora vocês que sabem. Mas já foram 17 minutos do estudo. Não, eu sugiro para a semana que vem. Eu penso que não, a gente mantém. Vai ser sacrificante. A gente mantém. Só está batendo um papozinho. Só mais um pouquinho. Batendo um papo. Batendo um papo justamente para a gente compreender, né, ajustar, né, algumas coisas. O processo pelo qual essa revista espírita tem sido importante. Para vocês terem ideia, né, eu tenho anos, tem muitos anos que eu faço palestras espíritas, tanto em casas pequenas como em casas maiores, quanto em seminários, quanto em semanas espíritas, e eu nunca tinha atentado para algo fundamental, que é algo simples, mas fundamental e básico, que seria o beabá para a gente, que é a escala espírita. E eu confesso para vocês que nesses congressos, nesse seminário, eu nunca ouvi ninguém falar de escala espírita. Nem Divaldo Franco, nem quem quer, nem Haroldo, ninguém nunca falou de escala espírita, nunca ouvi. E é algo imprescindível para a gente compreender o quê? Para a gente, como Kardec chama lá, para entendermos o estágio que o espírito se encontra, a condição dele intelectual, a condição moral, a condição evolutiva, inclusive para a gente poder, ao conversarmos com esses espíritos nas reuniões mediúnicas, a gente entender, e até a gente entender a condição nossa.
e entendermos que cada um está numa faixa, que nem tudo que os espíritos dizem para a gente pode ser tomado como sendo verdade absoluta, porque cada um está numa faixa. Itamar, e isso é meio que lógico, né? Porque quem são, eu quero sempre lembrar disso, né? A gente lembra. Quem são os espíritos? Fomos nós, foram pessoas que estavam aqui, nós temos pessoas nós. Aqui também não tem pessoa que estudou mais, pessoa que estudou menos, uma pessoa que estudou geografia, uma que estudou letras, outra que estudou medicina. Então, todo mundo tem seus conhecimentos, suas sabedorias e suas ignorâncias, né? Porque não quer dizer que um minta e o outro fala a verdade. Na verdade, cada um fala da perspectiva que ele compreende. Lá na revista Espírita, eu acho que tem um artigo bem interessante que fala dessas explicações. Se uma pessoa, não sei se é na revista Espírita, se uma pessoa, hoje, se a gente pegar aqui qualquer coisa e for, vamos falar qualquer questão, se for falar, se a gente propuser uma discussão aqui, Julivan vai falar da perspectiva, Vivaldo vai falar de outra, Graça vai falar de outra, Tamar vai falar de outra. Ninguém que pode estar mentindo, mas cada um está tendo só a sua perspectiva, porque aquela visão mesmo mais ampla é só quando a gente for espírito mais elevado. À medida que a gente vai se elevando, a gente vai compreendendo. Por isso esse controle universal é tão importante, por isso que às vezes as pessoas falam, isso é mentira, isso é verdade. Não é isso. Isso é a perspectiva do espírito. O problema é como a gente encara aquilo, né? Então eu vejo assim, às vezes as pessoas pegam uma obra ou outra, a gente tem que ter critério. Vamos estudar lá Kardec e vamos ter critério com as outras coisas, não desmerecendo nenhum trabalho, porque são as perspectivas dos espíritos. Esses dias eu estava na evangelização de jovens e chegaram para mim, aí um jovem falou assim, tia Cris, eles são jovens mais velhos, eu me chamo de tia só para me envelhecer, eu morro. Tia Cris, e a Patrícia do Violetas na Janela? Eu falei, ai, vem a Patrícia sempre do Violetas na Janela, Senhor Jesus. Mas a Patrícia não tinha que comer. Eu falei, meu filho, foi a percepção da Patrícia, né? Ela estava lá, não estou falando que é uma mentira, que nada, mas é a percepção que ela teve, é um espírito muito apegado à matéria, precisou ali de criar toda aquela situação para ela se compreender ali no plano espiritual. Porque assim, é muito difícil, porque quando você lida com jovens, com crianças assim, você tem que saber como lidar. E é muito disso, é a percepção do espírito. É o espírito que é muito ligado à matéria, que precisou de comida ali, né? Ele não sabe como que a gente vai ser quando chegar lá no plano espiritual. Claro que vai escolher roupa, engordar roupa, né? Então, assim, não é que é uma mentira, é a percepção dela. Não sei se o médium quis mentir, se o espírito quis mentir, mas pode ser uma percepção, sim, do espírito. O espírito chegou lá e criou um guarda-roupa para ela. Para que eu vou precisar de um guarda-roupa no plano espiritual, gente? Pelo amor de Deus. É aí que a gente percebe o quão é importante o conhecimento. Eu posso dizer, sem nenhuma discriminação, todos nós 5 que estamos aqui, eu conheço todo mundo, todos nós temos graduações, cada um. Vivaldo é geografia, né, Vivaldo? Isso. Vivaldo é geografia. Julivan é letras, né, Julivan? Ou é pedagogia? Eu sou pedagogo. Pedagogia. Graça, pedagogia também, né, Graça? Letras, graças a letras. Eu sou história, você é direito, né, Cristiana? Sua formação acadêmica. Então, cada um da gente tem um conhecimento. Hoje, o nosso nível de conhecimento está relativo, né? Nós estamos no mesmo nível, todo mundo com uma graduação, mas cada um com suas especificidades. Se a gente for fazer uma abordagem aqui, do direito, só quem tem domínio jurídico é cristiana. Eu posso trazer o quê? Eu posso trazer informações. Relativo, né? E relativo, só da área que eu tenho mais afinidade. Sim, mas o conhecimento jurídico. Então, se eu for dar um parecer sobre a área jurídica, será apenas o meu achismo, o meu ponto de vista, a minha ideia. Se eu for dar sobre pedagogia também, eu posso dar o quê? Sobre história. Eu vou dar o quê de geografia? Nós estudamos na Revista Espírita a apresentação de uns artigos sobre os mundos. Flávio, que é daí de Jacobina, ele é geógrafo e estuda muito. O cara trouxe tantas informações sobre a composição dos planetas, sobre as novas descobertas da ciência, que foi um enriquecimento enorme. E aí ele trouxe de uma forma
muito apropriada, que do grupo só vídeo, que é geógrafo, entendeu. E aí eu disse, Flávio, dá uma traduzida nisso para a gente, porque você está falando de uma área específica sua. E aí ele traduziu e mostrou, né? Mostrou por que Kardec não levou para as outras obras aquilo justamente pela insegurança que Kardec tinha naquela época, com aquelas informações. A insegurança, ele trouxe um lado científico. Então, uma maravilha aquilo. Por isso é que a gente não pode pegar a informação de qualquer que seja o espírito e dizer, olha, essa informação é verdade, absoluta. Tem um artigo aí que Kardec vai dizer, algumas informações dos espíritos são nada mais, nada menos do que artigo de fé deles. Ou seja, as ideias dele. A ideia dele, como eu trago a minha aqui. Só que no movimento espírita, a gente toma todas essas informações como sendo verdades. Que aí é a grande falha nossa. Isso vai para seminário. Gente, hoje eu digo para vocês, eu já bati palmas para muita gente e achava bambambãs, um bocado de gente, de palestrante. Hoje, depois que eu estou estudando na Revista Espírita, que eu olho assim, eu digo, rapaz, isso não está certo. Isso que está falando não está em Kardec. Isso é apenas um achismo. O cara está trazendo... É igual, Graça, você que foi da área acadêmica, né? O cara simplesmente... Eu vou debater um assunto com um cara que fez doutorado, o cara que tem doutorado ou pós-doutorado. O cara fica olhando assim para mim e diz, rapaz, o cara está falando um bocado de abobrinha, viu? Um bocado de abobrinha. Porque não tem conhecimento. Agora, se o cara que tem uma facilidade de expressão fala para a pessoa do mesmo nível que não tem conhecimento, aí todo mundo acha, né? Bate palmas. É o que a gente tem feito. Infelizmente, a gente tem feito muito isso no movimento espírita. A falta do conhecimento verdadeiro. Como tem um conhecimento acadêmico, tem um conhecimento do espiritismo. E digo para vocês, o espiritismo está contido nas obras kardecianas. O resto pode ter informações que podem até clarear, mas tem informações que às vezes pode se chavar. Por isso é que a gente tem que conhecer. O objetivo é conhecer. Aí Robertinho hoje me falou uma coisa que serve muito para todos nós. Robertinho de Petrolina, ele disse, Tamar, o grande problema da gente é que a gente não quer se esvaziar dos conhecimentos anteriores e conhecimentos, às vezes, que não são coerentes. Então, para conhecer Kardec, a gente precisa se esvaziar. Esvaziar de tudo que a gente lê. Olha, vou passar uma borracha e vou conhecer isso aqui. Eu estou fazendo isso, viu, meus amigos? Eu não estou lendo nada a não ser Kardec. Eu tenho que conhecer. Depois eu vou pegar e trazer informações, vou pegar Hamed, vou pegar André Luiz, Emmanuel, Joana, vou pegar tudo e vou contrapor. Mas agora não, agora eu quero conhecer. E olha que eu já li dezenas de vezes o livro dos Espíritos. Mas eu lia com um olhar diferente. Eu lia simplesmente, né, de uma forma superficial. Agora não. Agora eu estou vendo palavra por palavra, contexto, fazendo uma análise. Isso é conhecimento. Isso é produção de conhecimento, é isso. Agora, isso não inviabiliza as pessoas que não têm conhecimento, não inviabiliza delas continuarem no espiritismo, de continuarem avançando no bem, nada a ver, né? Não é nada a ver. O que a gente está fazendo aqui é conhecer. Não quer dizer que a gente seja uma pessoa melhor por conhecer, não, de jeito nenhum. Eu acho que a gente que é muito válido, eu acho que todo conhecimento é muito válido, e conhecer a doutrina espírita é muito enriquecedora. Para mim tem sido muito bom. Mas eu acho que a perspectiva que a gente sempre tem que ter é o de pegar aquilo que é bom, reter o que é bom, e reter o que é bom de todo mundo, sabe, gente? Eu vejo assim que é muito do que o Cristo falou, conhece a árvore pelos seus frutos, né? Então a gente precisa ter esse olhar, né? E não é assim, vai descer às vezes dos conhecimentos, das coisas. Eu acho que é esclarecer. Sempre esclarecer, buscar olhar com um olhar assim, como seria isso, né? E o que isso pode enriquecer, né? E o que não, a gente tem que ir trilhando, né? Tem coisas que às vezes são ditas que a gente percebe que estão muito fora da doutrina. Naquilo que a gente pode, que não vai estar agredindo as pessoas, eu acho que só que para a gente, eu acho que é importante a gente entender, compreender, buscar. Hoje eu estava voltando para casa, no carro, aí eu estava me preparando para o estudo também, lendo no carro, que coisa, né?
E aí tem uma mensagem de São Vicente no Livro dos Médios, fala assim, ó, o espiritismo deveria ser um escudo contra o próprio espírito de discórdia e dissensão, mas esse espírito, desde todos os tempos, vem branindo o seu facho sobre os humanos, porque tem inveja, tal, e vem falando, né? Então, eu acho assim que a gente não é criar dissensão, é criar esclarecimento, né? E esclarecimento não é obrigatório, não é querer que todo mundo pense igual. Eu acho que Kardec falava muito disso, né? É aquela liberdade para você entender, compreender e buscar divulgar aquilo que você tem como uma verdade. Para mim, cristiana, o que é doutrina espírita está nas obras básicas. E eu acho que é isso, é um referencial nosso de espiritismo. O resto pode ser muito bom, mas tem coisas que não são espiritismo, né? Tem casas que às vezes buscam coisas que não está ali. Né? Mas a gente tem que entender isso, e mostrar para aquilo que a gente fala, buscar aquilo que a gente acredita. Mas eu acho que é muito importante a lei de liberdade, dar liberdade para todo mundo acreditar no que quer também. Né? Isso é essencial. Um ponto que Itamar falou aí, que eu acho que é crucial, a gente está refletindo, é assim, que essas mesmas pessoas que se colocam lá na frente como palestrantes, né, que até certo ponto são vistos como referências, né, para passar a mensagem, né, falar sobre o espiritismo, e aí acaba que muitas pessoas que vão para o centro, vão para a instituição, né, acabam ali tomando como a verdade, né? Tomando como aquela mensagem devido à pessoa que está passando. Então, muitas vezes a gente coloca certas pessoas lá como sendo aquele palestrante que é o renomado, que é a pessoa que dá a confiabilidade, né? Aí, então, aqueles que não estudam, né? Também que não vão também estudar, procurar as fontes, acabam muitas vezes tomando aquilo ali como se fosse a verdadeira mensagem do espiritismo. Então, por isso que é importante a gente sempre estudar, como o Itamar está aí batendo na tecla sempre, né? A gente está sempre também aí nesses estudos, falando da necessidade do estudo, e fazer essa paralelo entre o que está nas obras básicas, né? O que está nas revistas espíritas, o que está em todas as obras que Kardec trouxe, e também o que a gente vê também nos nossos estudos, nas nossas discussões. É como eu estou dizendo, às vezes a gente coloca muito ponto de vista nosso, né? Aquilo que está muito que a gente traz dentro da nossa história de vida, e aí a gente quer passar isso como se fosse a mensagem espírita, né? A mensagem, então, e aí quando não estudamos, né? Como não estudamos mesmo com muito, né? Sempre voltemos nas obras, né? Várias vezes, não é só ir fazer aquele estudo superficial, como já foi falado aqui, mas assim um estudo que você vá seja um pesquisador, na verdade, né? Não é só o estudo, mas que você pesquise, né? Você seja uma espécie de um cientista. Não é que nós não vamos dizer assim que nós somos seus cientistas, mas assim o espiritismo, como diz, o espiritismo é a ciência, Então, se é ciência, a gente tem que estudar com um espírito científico para poder a gente entender e não cair naquela em certas ilusões, em certos equívocos, né? Que muitas vezes, por falta de estudo, aí acabamos, né, entrando nessa, né? Então, eu acho que o estudo ele contagia também, sabe, gente? É uma coisa incrível isso. Porque, assim, eu acho que não é rebatendo e falando, não são as críticas vazias, não vazias, assim, não vazias de conteúdo, mas aquelas críticas destrutivas que vão construir uma coisa melhor. Eu acho que é o exemplo de você estudar, de você buscar, porque quando você busca, outra pessoa vê ali e fala, nossa, isso aqui tem aqui, né? Eu falo para vocês desde as pequenas coisas. Por exemplo, semana passada a gente teve uma avaliação de uma evangelizadora infantil. A gente começou com um grupo de estudos do Livro dos Espíritos para os evangelizadores, e Tamar sabe disso, no domingo de manhã, do centro. E aí essa evangelizadora chegou na avaliação falando assim, é uma menina que estuda, ela é muito dedicada, sabe? Ela gosta de estudar Kardec, é incrível isso. Ela é novinha e ela gosta de estudar Kardec, ela começou certo a estudo. E ela chegou e falou assim, na avaliação, que se ela tivesse que dar aquela mesma aula para aquelas crianças de 7, 8 anos, porque as crianças de 7, 8 anos, a gente elas perguntam coisas assim, antes do estudo, ela não teria propriedade para estar respondendo dentro da obra de Kardec aquilo que a criança lhe perguntou. Então, a gente percebe que até as nossas próprias evangelizações, a formação, se a gente vai mudando aos poucos, essas crianças que vão sendo formadas
uma outra ideia do que de estudo, de buscar, de debater. A gente já vê crianças ali, eu estava vendo essa semana, eu não faço parte do grupo de infância, mas eu achei muito engraçadinho que teve um debate entre duas crianças de 6 e 7 anos sobre a questão dos mundos, né? Que um falou assim, não, eu acho que não tem vida em outro mundo. Aí veio um e falou assim, claro, você acha que Deus colocou tudo no universo? Aí eu falei, gente, esses meninos desse jeito. E é isso, são formando, é dando exemplo, é estudando, é orientando aqueles que disseminam a informação. É nesse processo educacional que a gente vai mostrar uma nova forma de estudo da doutrina, né? Porque às vezes a gente embainha lá e quer sair lutando. Eu acho que a melhor luta, até para a nossa própria sociedade, é a educação. E a educação do espiritismo com base em Kardec é uma coisa muito necessária. Eu acho que ela tem se despertado em muitos pontos, sabe? E se Graça leva lá para a casa dela, no âmbito que ela trabalha, nas palestras que ela faz, nos grupos que ela comenta, Vivaldo leva para o dele, e ainda que não tenha grupos nesse formato, mas está fazendo ali, está levando, Julivan leva, Itamar leva, eu levo, o que acontece? São mais pessoas, isso é o processo educacional, eu acho que é bem isso, porque as pessoas vão vendo, olha, não é isso, porque às vezes a pessoa repete mesmo, né? Já tive gente que falou, por que a gente falou isso sempre? Alguém falou assim, falei, porque alguém falou e a gente ficou repetindo a vida inteira e nunca estudou. Vocês querem ver uma coisa? Eu assisti tem 4, 5 anos atrás uma palestra num centro espírita em Juazeiro, e quem proferiu essa palestra foi Luciano Bonfim. Só não conhece Cristiana, mas os outros conhecem Luciano Bonfim. Luciano Bonfim é espírita, é professor da UNEB, lá em Juazeiro, ele tem doutorado na área dele, na área acadêmica. E ele ele fez uma palestra belíssima sobre a lei de ação e reação, que foi incorporada dentro do espiritismo, que não tem nada a ver com o espiritismo, nada a ver com as leis de Deus. Ele simplesmente desmontou essa tese de que a lei de Deus é a lei de ação e reação, e que não tem no espiritismo. Kardec não trouxe, os espíritos não trouxeram isso, trouxeram a lei de causa e efeito. E aí, é interessante isso. Então, foi uma palestra belíssima e que hoje, estudando, eu percebo que ele está 100% certo, que a lei de Deus não é essa. Eu matei, tenho que morrer. Eu bati, tenho que apanhar. A lei de ação e reação é essa. É ter uma reação proporcional à ação. E a lei de Deus não é essa. Mas foi incorporado no movimento espírita. A Federação Espírita Brasileira, inclusive, coloca no ESD, na introdução do ESD, isso. Quer dizer, incoerência doutrinária, trazida por quem? Por André Luiz, que inclusive tem um livro de ação e reação. Embora, no contexto do livro, ele vai mostrar que não é uma lei de ação e reação, e sim de causa e efeito. Mas o que ficou foi a tese da ação e reação. Um equívoco. E aí também a gente vê que a culpa, às vezes, não é de quem trouxe a obra, é de quem lê a obra, né? Exatamente. A culpa é de quem lê a obra. Esses dias alguém foi falar para mim sobre o nosso lar, eu falei, olha, filho, eu estou em processo de... O que eu falei? Eu estou em processo de reflexão acerca da obra, estou vendo, tem muita coisa que eu estou vendo aqui. Aí eu pensei, o que você acha? Eu falei, olha, vou falar para você, o que eu acho é que às vezes as pessoas leem errado. Se você lê lá, às vezes aquilo ali era uma visão, uma percepção, e era uma coisa romanceada, e todo mundo tomou como ciência espírita. E pode ser uma visão romanceada, gente. Não é porque lá no livro fala que existe alma gêmea, não falou que existe alma gêmea no livro, era um romance em que usou uma linguagem romanceada e falou de alma gêmea para falar de espíritos que tinham uma afinidade. Aí todo mundo leu e começou a criar a musiquinha Alma Gêmea da Minha Alma, que vai ficar essa minha metade, e criou-se o mito da metade eterna, que não existe, mas que você tomou como uma verdade algo que você interpretou como verdade, mas lá não tem nenhum lugar que fala foram metades criadas para viver eternamente juntas. Não está escrito isso, mas a pessoa leu, entendeu, começou a falar e todo mundo repetiu, e aí ficou, né? Aí todo mundo aí procurando a alma gêmea, em vez de procurar evoluir para ter mais, não, que achar você. Cristiana, sabe o que é que se dá na questão da leitura? É que muitas vezes a pessoa procura na leitura aquilo que ela quer para ela. Isso. Sabe?
ela quer aquilo, então ela acha um cúmplice, um livro para ela, vai ser aquele texto, aquele Eu livro. quero chegar no Aí plano ela vai espiritual e ter trazer cachoeiras, computadores, então eu estou vendo lá, nossa, aquilo é uma verdade. Gente, pode ser a visão, ele chegou lá e viu aquilo, às vezes ele entendeu daquele jeito, porque a gente. pessoa às vezes quer aquilo, quer acreditar naquilo, que aquilo é necessário para aquela pessoa, talvez por algum vazio que precisa ser preenchido em uma área da vida, alguma coisa. Então, cada um é como se sugasse, não, isso aqui me interessa, ou o resto eu não quero nem ler. Não tem gente que diz assim, olha, nem me conte isso que eu não quero saber, mas me conte aquilo, aquilo e aquilo, porque são coisas que vão fazer bem para o ego, vão fazer bem. Então, é essa coisa de buscar. É como na escolha de um filme, não é? É na escolha de uma música, filme mesmo. De acordo com a pessoa, o filme pode ser bom, mas ela não quer, porque aquele filme não vai conversar com ela, não vai dialogar com ela, porque ela não quer saber daquilo. Ela quer saber mesmo uma coisa mais que tem a ver com ela, é isso. Eu acho que é um vazio muito grande que todos têm, né? Cada um tem seus vazios, suas coisas. Então, tem gente que tem coragem de encarar aquilo e procurar a verdade das coisas, da vida. E outros não querem mexer naquilo, querem Às vezes não estão preencher. preparados para a verdade também, né, gente? Tem isso, às vezes a gente não está preparado. Isso. Aí prefere ir deixando, né? Vai sempre massageando o ego, aquela coisa toda. É isso. Então, é muito difícil quando a gente fala, quando a gente ouve uma pessoa a respeito de determinada obra, tal, a não ser quando é uma obra científica que não tem jeito, né? Que aí tem que ser comprovado. Mas eu noto que é muito isso. Eu que trabalhei com linguagem há muito tempo, e outra, com essa coisa da gente ter um pouquinho mais de conhecimento e até um pouco mais de humildade, às vezes, eu tinha uma palavra que eu usava na minha vida e que eu não uso mais depois que eu conheci o Espiritismo. É a palavra óbvio. Não. A pessoa, eu olhar para a pessoa dizia uma coisa, ou eu dizia uma coisa, ou ela vinha comentar, aí eu dizia, mas você não entendeu isso? É óbvio que é assim. Aí hoje eu penso, óbvio para quem? Cara pálida. Óbvio para quem? Para mim. Sabe? Para mim está muito claro, mas para outra pessoa não está. Mas não porque eu saiba mais do que ela, é porque a minha vivência, Naquele campo é maior do que ela. Naquele campo é óbvio aquilo, mas para outra pessoa não é. Que é a mesma questão também, que eu passei a compreender melhor, é a questão da última gota para transbordar o copo. Há determinadas situações na vida da gente que o nosso copo pode estar quase cheio. Acontece um monte de coisa com a gente, o nosso copo continua ali, ele não transborda para uma determinada situação, mas o copo do outro transborda, porque é a mesma história, a vivência dele, a história dele, ele tem um limite diferente do meu. Às vezes, o que significa muito para mim, ou que me magoa muito, ou que me alegra muito, não são essas mesmas coisas que alegra aquela pessoa, que se entristece. Então, isso me leva também a não julgar. Não é? Porque é aquela história. A pessoa age de determinada forma, muitas vezes, não é porque ela quer, é o que ela dá conta de fazer, é o que ela deu conta de compreender. E isso, muitas vezes, não tem nada a ver com o intelectual. Tem a ver com a maturidade, eu penso com a maturidade espiritual, do que a gente já trouxe, do que a pessoa trouxe de outras vidas, e também de onde foi criada, por quem foi criado, com que conceitos e preconceitos, né? Então, eu acho que a gente estudando a doutrina, a gente vê, fica muito mais fácil para a gente ter uma percepção maior de nós, primeiro, né? E depois do outro, né?
Porque eu só Caridade, né, desenvolvo... amiga? Isso é a prática da caridade. Exatamente. Vivaldo está aí, gente. Vivaldo não falou nada até agora. É porque mulher, Gente, quando nós vamos começa a falar, acabar não deixa o o homem horário falar. hoje. Vivaldo fala coisas bem interessantes. Fala aí, Vivaldo. Ele desligou. Vivaldo, você desligou a câmera, mas o microfone seu está fechado. Abre o microfone. Mas gente, é muita coisa. Não Vê se é, eu Vivaldo? apareci aí. Está fechado o microfone, Vivaldo. Está fechado. Abriu agora. Sou bom ouvinte. Parece que a gente tem duas orelhas e uma boca, né? Para ouvir mais. Mas pode falar aí que você tem muita coisa também para trazer. Não, no momento não, estava só ouvindo vocês. E viajando aqui. Para resumir tudo o que nós falamos, tem uma frase de Deolinda Amorim, quando ele estava encarnado, no livro Espiritismo e os Problemas Humanos, que ele disse assim: cada qual, na sua faixa de evolução, vê a vida pelo seu ângulo. É isso mesmo. Cada um, de acordo com o nível de evolução, se está na condição lá de espíritos imperfeitos, ou de bons espíritos, ou de espíritos puros, cada qual vai ter uma visão. Vamos pegar aí sobre Deus, né? Cada um tem uma visão sobre Deus, de acordo com como é que Jesus hoje compreende Deus. Jesus, espírito puro, né? Ele é claro que ele vai compreender Deus diferente da gente que somos espíritos imperfeitos. É claro. Então, cada qual está numa faixa de evolução. E isso vale para todos os assuntos, todos os temas. Coisas que a gente dá importância, né? Jesus dá importância? Não dá, porque ele já passou essas etapas. Mas tem gente muito mais atrasada do que a gente que dá importância a coisas que a gente já não dá mais, que isso é natural do processo de evolução. Outro ponto também. Sim, pode falar. Você falou uma coisa interessante também, que eu estava pensando aqui. Eu conversando sempre com muita gente, as pessoas dizem, eu li o Livro dos Espíritos várias vezes, né? Li o Livro dos Médiuns, li as obras básicas. E nunca me dei conta de tal passagem, assim, que eu parece que foi a primeira vez que eu li, que eu vi aquela passagem. E parece que foi uma coisa nova para mim. É aquela quando você lê um capítulo, que você muitas vezes você diz que eu li aquele capítulo, mas nunca tinha dado conta de tal lição. Num parágrafo tem alguma coisa que como fosse um insight, né? Surgiu de repente assim, e aí foi como se fosse uma coisa que um despertar. Então, assim, às vezes você lê naquele momento, e pegando um pouquinho o que Graça falou, às vezes a gente lê naquele momento, lê a mensagem, mas devido àquilo que a gente anseia, o que a gente espera, né, de receber daquela leitura, né, naquele momento, não fez com que nós realmente percebesse a essência da mensagem. E aí, depois de um bom tempo, às vezes, vamos passar 20, 30 anos, você diz, pô, agora eu peguei a mesma mensagem e, de repente, eu consegui ver coisas que eu não consegui ver na primeira leitura. Então, assim, eu vejo muita gente falar isso. Então, isso pode também ser a questão dessa maturidade, né? desse despertar, desse processo de evolução que vai acontecendo, não é de uma hora para outra. Eu posso dizer assim, que tem muita coisa do Espiritismo que eu conseguia compreender depois de 20 anos, desde a minha adolescência, que eu comecei a estudar o Espiritismo, tem coisa que eu fico impressionado. Eu nunca me dei conta que o Espiritismo tem essa proposta aqui para a gente, né? E o Espiritismo, ele é lúcido, né? É uma mensagem lúcida, uma mensagem que não traz nenhuma mais para fantasia. Você vai dizer assim, ó, não é coisa para fantasia, nem para satisfazer as nossas necessidades imediatistas. O grande problema parece que a gente tem, se a gente for continuar pegando essa questão de ir para o Espiritismo para dizer assim, olha, ele tem agora para mim conseguir os meus anseios, meus desejos imediatistas e não vai se ver contra isso, porque o Espiritismo é uma proposta para o nosso crescimento interior, né? Apesar de nós estarmos aqui no planeta Terra, a gente precisa também entender que o Espiritismo tem essa sua proposta para nosso burilamento. Mesmo como dizer, a gente está aqui no mundo, mas não ser do mundo. Aí é onde está a questão. Você está no mundo, mas não ser do mundo. Não é que você vai estar no mundo e dizer, agora eu vou deixar de usar isso, deixar de ter aquilo, mas
é você ter uma outra forma de conviver com as coisas, conviver com as pessoas, como é que você vai lidar com os diferentes desafios que você encontra. Então, isso, uma maturidade espiritual, vai proporcionar a nós lidarmos com essas situações. Então, o grande problema é que, se a gente for esperar, com todo o respeito que nós temos pelos nossos irmãos das religiões tradicionais, que no caso que a gente também não vamos entrar numa discussão, né, aqui longa, mas a gente vê que tem algumas religiões que têm quer proporcionar prosperidade para as pessoas, né? Olha, você vai estar aqui, desde que você venha frequentar, você ande, você vai prosperar nisso, você vai ter sua casa, você vai ter uma mulher da sua vida, sua algema, né? Sua alma gêmea, na verdade, que às vezes até é algema, né? Então, o espiritismo, na verdade, não é isso. Peraí, essa teoria da algema, agora eu sei disso, talvez eu lembre. A mais nova, não, você verdade, tem alma gêmea, tem sua alma gêmea, você encontra sua alma gêmea. Mas a maioria é algema, né? A maioria é algema, hoje nos dias atuais. O Livão trouxe uma coisa interessante aí, né, da percepção do conhecimento espírita, que, assistindo algumas palestras de Paulo Henrique Figueiredo, ele vem trazer algo novo que eu confesso que eu nunca tinha ouvido também ninguém no movimento espírita trazer, que é essa teoria, né, essa hipótese da autonomia e da heteronomia, né, que é algo que a gente precisa perceber dentro do espiritismo, né, que está bem claro isso, que a lei de Deus não nos proporciona uma heteronomia, mas uma autonomia. E eu ouvi essa semana na CPI do Covid, uma advogada, uma infectologista, esqueci o nome dela, não sei quem, Araújo. E eu confesso para vocês que eu fiquei embevecido com o conhecimento daquela mulher. Uma coisa fantástica e maravilhosa. E eu anotei uma frase que ela disse que serve para a gente, eu até passei para o Robertinho. Ela disse assim: autonomia não significa liberdade absoluta. Porque por mais que o espírito tenha autonomia para exercer a sua trajetória, essa autonomia não é absoluta. Só vai atingir a absoluta quando chegar naquele patamar máximo, que é o da perfeição. E essa visão que nós temos, né, de uma heteronomia, né, do espiritismo ser isso, das leis de Deus ser isso, é totalmente equivocada, mas é o que é passado para a gente, é jogado, e por osmose a gente vai assimilando e vai reproduzindo isso. Que a grande questão nossa é essa reprodução dos achismos, e passa a ser um jargão no movimento espírita. Se você chega e fala uma coisa, eu passei uma vergonha uma vez em Jacobina, Graça e Vivaldo, quando um companheiro do movimento espírita estava fazendo uma palestra, um cara muito amigo meu, e falou um bocado de coisa sobre medicina. E tinha uma médica lá, doutora, ela é ginecologista daí de Jacobina. Ela faz parte do movimento espírita, esqueci o nome dela. Elizabeth, doutora Elizabeth, estava na plateia. Eu pensei nela. Doutora Elizabeth. Aí, quando esse companheiro terminou de falar, ela levantou o braço e disse: eu posso fazer um comentário? Aí ele disse: pois não. Ele disse: olha, o senhor se equivocou nisso. Elencou 5 pontos que o cara falou errado. Sobre genética, sobre não sei o que. Ela disse: ela foi muito elegante, mas discordou. Disse: desculpe, eu sou espírita, mas sou médica. E o senhor se equivocou nisso aí. Então, ele entrou numa seara que não era dele. Aí, depois eu conversei com ele. Ele disse: mas, rapaz, eu já ouvi Divaldo falar isso. Sim, Divaldo não é médico. Divaldo é professor. Divaldo foi errado. Ele reproduziu. Ele não bebeu na fonte da ciência. Então, esse achismo, a gente começa a reproduzir, e outros vão reproduzindo, e é a falta do conhecimento. Fernando Gabeira, no comentário que fez sobre essa médica, ele disse: olha, o conhecimento de por si só
convence, mas o conhecimento convence, porque a moça calou a boca de todo mundo porque ela trouxe um conhecimento acadêmico e mostrou tranquila, sem ofender ninguém, sem pender para um lado político A nem B, ela mostrou a ciência fria, a ciência crua, mas a ciência pontual. Ela foi cirúrgica. Então, por que a gente está estudando o espiritismo? É para isso. Para a gente ser cirúrgico. Ó, Kardec diz isso aqui, ó. A fonte é essa. Kardec fala isso na Revista Espírita, fala isso no Livro dos Espíritos, na Gênesis, no Livro dos Médicos. Aqui, ó, Kardec fala isso. E não é Kardec, foram os espíritos superiores, foram um conjunto de espíritos que houve similitude, que houve concordância. Então, isso foi construção de vários anos, de pensamentos de vários, como Kardec disse. Consultei milhares de espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 257. Consultei milhares. Ora, é diferente de um. Se um diz uma coisa, é diferente de milhares. A tendência é o quê? Que esses milhares estejam certos, muito mais certos do que um só. Acho que é importante, assim, eu tenho revisto muita coisa, e assim, não que a gente não vá, por exemplo, eu vou aplicar um estudo, eu só vou usar Kardec. Não é essa a proposta. A proposta é você fazer uma leitura de Kardec daquilo que você está utilizando. Tem fundamento? Não tem? Né? Se não tem fundamento, por que é isso? Por que esse espírito trouxe isso? Porque até mesmo para desenvolver a nossa percepção, né? Quando no artigo que eu vou apresentar a semana que vem, é muito disso. Por que os espíritos vêm e permitem que outro venha e fale com o seu nome? Até para a gente mesmo exercitar nosso raciocínio, nosso questionar. Então, é muito disso. Eu acho que é muito sério, o momento que a gente tem conhecimento, é muito sério aquilo que você repassa. Porque, gente, dentro da doutrina espírita, nós somos hoje, eu digo isso, uma doutrina mais de repetição do que de estudo aprofundado, né? Então, assim, se ainda não conseguimos quebrar essa repetição, pelo menos onde a gente falar, vamos falar coisas que têm propriedade, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala também, né? Eu sempre falo assim, por exemplo, uma pessoa que está ali na casa espírita, na frente do esclarecimento, você tem que ter cuidado, né? Você tem que ter um critério com o que você fala, com o que você diz, porque o que você diz tem um peso, e às vezes a pessoa sai repetindo igual papagaio aquilo que você falou. Então, quando for opinião sua, fruto do seu estudo, fala, olha, eu entendo assim. Mas deixe claro, é difícil quando a pessoa busca nos livros aquilo mesmo que a Graça falou, aquilo que me agrada, o que fundamenta. A gente faz igual advogado em petição, gente. A gente começa a pegar os fundamentos, pega um trechinho aqui, um trechinho ali, e vai fundamentando aquela teoria que é nossa, né? Então é muito sério isso, porque hoje a gente vê muito isso de repetir. As pessoas acham mais fácil repetir. Ah, eu vi na live tal, eu vi não sei o quê. Você leu, minha filha, você foi ver, assistir mesmo? Não, porque é difícil isso. As pessoas não têm essa cultura. E dentro da doutrina espírita, o estudo, eu acho que agora a gente está chegando na era do estudo da doutrina espírita. Né? A gente teve muito tempo uma repetição daquilo que a gente viu. Era muito assim, estava errado, gente. Gente, é errado o trabalho assistencial que era feito, é errado o trabalho de mediúnico que era feito em muitos lugares. Era errado? Não, gente, não. Mas a gente vai passando por fase em que hoje nós estamos preparados para ter um estudo mais aprofundado, entender melhor, né? E aí a gente vai entendendo. Então, não quer dizer que é errado, quer dizer que era aquela percepção, era aquela forma. Antigamente, os médiuns não estudavam praticamente, eles praticavam, aprendiam, e mesmo já tendo o livro dos médios, todo aquele manual ali, praticar. Estava errado? Não. Estava ali dificultando o trabalho da espiritualidade deles, mas faziam os trabalhos, né? Aquilo desenvolvia que eles entendiam. Então, é muito disso. Eu acho que a gente tem que seguir estudando e traçando um novo modelo, formando gerações novas de estudo da doutrina espírita, né? Com essa perspectiva de estudar, não de repetir. Hoje em dia as pessoas perguntam, eu falo, gente, vamos estudar primeiro, para depois a gente... Porque às vezes a pessoa quer que você fale, as pessoas vão muito na casa espírita atrás de um guru, gente. A pessoa que chega no espiritismo, não estou falando das pessoas que chegam, as pessoas que chegam, elas chegam atrás de alguém que faz para si. Eu tenho um problema tal, o que o espiritismo fala disso? Eu tenho isso, o que você tem para me dizer disso?
Eu nada, filho, pego, vai estudar. Não tem nada para falar, não, meu. Eu não tenho muita papo na língua também. Se diz uma menina me ligou e falou assim: ai, Cristiane, isso, o que você acha que é? Eu falei: eu? Se eu for te falar juridicamente, sei lá, dá para interditar você, se for isso. Agora, juridicamente, eu posso te falar. Semana passada, uma pessoa me fez justamente uma pergunta dessa. Olha, tem um espírito que está se manifestando através de uma pessoa e está trazendo uma série de informações. Aí ela me perguntou, como é que eu posso identificar se realmente esses espíritos? Aí eu disse, ela, vamos pegar aqui, ó, bota aí no Kardec Pet, onde é que tem identidade do espírito, quais são as obras, e aí, minha amiga, eu passei, né, todas as informações da revista Espírita, do livro dos médios, eu digo, vá, lê, ou então peça ela para ler isso aí para ela descobrir, porque não vai ser eu quem vai dizer, quem vai trazer é justamente Kardec. Gente, fechamos o horário aí, discussão ótima, né? A gente fez o horário mesmo. Olha, para essa que eu falei para ela que podia interditar, eu dei o livro dos médios também, tá, gente? Eu não fui só ruim com ela, não, mas podia, com aquele relato dela, eu falei, você relata isso para qualquer parente seu para você ver. Vamos estudar também. Eu queria só, bem pequenininho só, uma coisinha que eu queria falar também, que acho que é interessante. Nós estamos assim deixando de seguir muito aquilo que está na introdução. Eu estava até querendo pegar aqui, mas não consigo. Que Kardec fala, né, que para o estudo da doutrina espírita, né, para a gente realmente aceitar, né, os seus ensinos, o negócio, cada um por si, né, fará aquelas reflexões no silêncio, né? Tirar suas conclusões realmente, né? Então, a gente nem sempre fazemos esse momento em que nós realmente fazemos esse momento de silêncio, dessa reflexão sobre os ensinos espíritas, desse estudo, cada um por si. A gente costuma mais pegar o que é lançado para nós, né? E não tiramos as nossas próprias conclusões, fazendo as nossas próprias reflexões. Aí, muitas vezes, aí onde está a questão também? O estudo e o que você falou, Cristiane, a reflexão. Refletir mais sobre, né, esses ensinos, cada um dizendo, eu vou tirar agora fazer minha própria reflexão, independente se que o Divaldo falou isso, o Raul, ou seja quem for, eu também preciso repensar a doutrina espírita por mim mesmo. Aí onde está dizendo, aí onde tem a questão, a gente vai ter autonomia, vai. E aí Itamar falou da autonomia e da heteronomia. Esse é um estudo também muito profundo, Itamar, dá pano para manga, porque a gente fala, é importante a autonomia, mas nós somos seres, né, que estamos interconectados. Então, é difícil a gente, por si só, querer dizer assim, olha, a partir do momento eu vou falar sobre isso e não tem outras consequências a partir do que eu falo. Então, é preciso até que ponto a nossa autonomia ela vai nos proporcionar um bem para nós e também para o outro também, né? Que às vezes com a ideia de autonomia a gente nem sempre faz, né? O que seja talvez melhor para todos, para um conjunto. E aí é preciso pensar. E outro ponto também para terminar, porque nós já estamos no final. Eu sei que vocês aqui, eu vou falar um ponto de uma ciência aqui, eu sei que aqui tem Cristiane, que é do direito, cada um está nos campos, mas não é no campo, aqui não tem alguém da psicologia, não. Né? Mas na psicologia analítica, né, que é o Gustavo Jung, ele vai falar sobre o inconsciente coletivo. E impressionante que eu acho que eu vejo Carl Gustav Jung, né, mais próximo assim do que do espiritismo, né, que nós estudamos, do que ele dos seus estudos, seus ensinos, suas pesquisas. É assim, a gente pode ver assim, nós, né, que se dizemos espíritas e muitos de tantos, né, que da espírita, ainda traz muito ainda daquelas tendências, das crenças ainda arraigadas, né, das suas vivências em outros campos religiosos. E aí para poder você realmente entender a proposta do espiritismo, é preciso você também um certo bom tempo, né?
para que você vá realmente compreendendo, né? Entendendo realmente essa proposta, vá também se desconstruindo, né? Certas crenças que não fica difícil, se você não desconstruir, realmente entender a proposta do Espiritismo. Então, há muita gente dentro do movimento espírita que estuda Espiritismo, que se coloca com pessoas que referência no campo doutrinário, né? Que ainda traz aí esse ar né, de um certo líder religioso, né? A pessoa que está com a palavra ali, né? E todos veem como sendo a referência no qual nós podemos seguir, porque a sua fala é do grande estudioso, mas nem sempre também a gente vai encontrar realmente aquilo que condiz com os ensinos espíritas nas falas, né, das pessoas. Por isso que é importante, eu repito novamente, fazer aquele momento de silêncio, do estudo, da reflexão, e nós, cada um também, dizer assim, olha, eu, por mim mesmo, eu consigo me convencer do espiritismo, né, de Kardec, né, porque realmente me tocou, não foi porque eu ouvi o outro dizer, por dizer que o espiritismo é isso, que o espiritismo é o melhor caminho, mas é que eu vejo que o espiritismo é o caminho que mostra mesmo as respostas para as diferentes situações da minha vida, os desafios, né? Que aí sim, que se a gente for dizer assim, olha, fulano, é desse jeito, pode ser que mais tarde você vai dizer não vai, você pode dizer que você vai pelo outro. Mais tarde pode ser que você deixe de lado os estudos espíritas, né? E ali foi só um momento de passageiro, de você dizer, olha, foi uma doutrina que eu conheci, mas quando a gente realmente constrói essa fortaleza, né, a partir da nossa convicção, a partir de nós mesmos, das nossas experiências de vida, em que nós vamos vendo que o Espiritismo está ali para nos ajudar, e sempre nos ajudou, aí a gente vai realmente se fortalecendo cada vez mais. Desculpa a demora. Beleza. Então aí a gente fecha, né? Foi bom um bate-papo descontraído, né? Pelo menos a gente tornou claro algumas coisas, tirou algumas dúvidas, e cada fala, veja como é importante o coletivo. Julivan falou justamente isso aí veja, cada uma fala traz sempre um conhecimento e nos ajuda a compreender mais. E a gente percebe que ninguém é dono da verdade. Cada um tem uma informação que auxilia o outro. Isso é importante. Até semana que vem. Um abraço. Deus abençoe a todos. Beijo, gente. Semana que vem, pessoal. Aí semana que vem a gente mantém as mesmas apresentações. O Kleber no tema dele, Graça e eu. Ok. Beleza. Um Tchau, abraço. tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Tchau, Graça, semana. Tchau, Tamar e gente. Vivaldo. Prazer falar com vocês. Adorei o bate-papo, inclusive. Eu também. E se deixar, vai longe, né? Vai, porque tá mais Cerrone, que senão ficava aqui. Tchau. É... Tchau. Tá.